E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje, porque a gente tem um material simplesmente fascinante para desbravar. Nós vamos mergulhar fundo na estrutura e no impacto da Confraria de Mulheres Empreendedoras. E olha, se tem uma coisa que fica cristalina além desse material, é que esse grupo está literalmente redefinindo o que significa ser uma liderança hoje em dia. Esquece aquela ideia antiga de que liderar é só abrir um CNPJ ou fechar contrato, sabe? Nós estamos falando de uma transformação estrutural de verdade, daquelas que conectam o mundo corporativo com a essência humana mais pura. Então, para começar, eu quero jogar uma pergunta aqui. Afinal, o que define a verdadeira liderança empreendedora? Sabe, quase que no automático a gente já pensa em planilhas, margens de lucro, escalabilidade, aqueles números frios de sempre. Mas o que as nossas fontes documentam aqui é um convite para a gente, digamos, descascar essa cebola e olhar para uma camada bem mais profunda. Como a gente vai ver ao longo da nossa exploração, liderar de verdade exige uma coisa que não dá para colocar facilmente numa simples célula de Excel. Beleza, vamos mergulhar nisso. Tem um contraste bem revelador que a gente tirou direto da essência do material. De um lado a gente tem aquele modelo tradicional de negócios, que historicamente é um caminho super solitário, focado quase que exclusivamente em lucros e muitas vezes marcado pelo isolamento de quem está ali no comando. Do outro lado, a gente mapeou o caminho da confraria. É sensacional porque o equilíbrio aqui nasce de uma união muito poderosa entre força, sensibilidade e impacto. É uma mudança gigante de paradigma. Sai aquela competição isolada, entra uma teia de apoio mútuo, onde a sensibilidade não é nem de longe uma fraqueza, mas sim um pilar de força. Mas como isso rola na prática? Para entender, a gente tem que olhar para a base, para as fundações da Confraria de Mulheres Empreendedoras. E, como o texto mostra, elas nasceram com raízes em coisas muito reais e humanas. Dá uma olhada em como elas misturam o dia a dia com ambições enormes. Criar conexões poderosas, o ato super simples e gostoso de compartilhar uma taça de vinho, um foco metódico no crescimento feminino e, o mais importante, um compromisso inabalável com o futuro. Ou seja, elas se reúnem para essas conexões que geram aquela identificação na hora, mas o alvo, o objetivo final delas, mira um horizonte imensamente maior. E isso ilustra brilhantemente o nosso próximo ponto. Pensa no material com uma estética super cuidadosa. É o que a gente vê nesse cartão delicado que a gente extraiu da fonte, cheio de elementos que lembram pausa e autocuidado, tipo aquele pequeno frasco de aromatizador ali do lado. A grande mensagem visual aqui é focar em celebrar a própria essência. Porque, olha só, para construir conexões reais de negócios e liderar projetos enormes, o material é categórico. O primeiro passo, aquele que não dá para pular, é olhar para dentro. É o reconhecimento vital do próprio protagonismo interno e da autoaceitação, antes mesmo de dar qualquer passo lá fora. Inclusive, a mensagem que está ali gravada no cartão merece que a gente dê uma pausa agora para refletir com calma. Ela diz: você não precisa ser perfeita para ser extraordinária. Sente o peso que essa frase tira das costas? Aquela busca exaustiva e totalmente irreal pela perfeição é uma armadilha muito comum no mundo do empreendedorismo, e essa citação vem como um abraço, com uma dose gigante de empatia. É um lembrete textual de que as falhas e as vulnerabilidades de ninguém impedem a grandiosidade. Muito pelo contrário, elas são características essenciais de quem usa construir algo fora do comum. Essa citação mostra uma virada de chave interna muito importante que o material também elabora. O ponto é nutrir o seu poder interior, revelando a potência da sua essência e se permitir florescer todo santo dia. O argumento central que a gente está estruturando aqui é que o autocuidado, o fato de cultivar a própria identidade e a validação interna formam a base absolutamente necessário para a liderança. Sem essa raiz super bem nutrida e firme, fica simplesmente impossível aguentar a carga de desafios que o mercado e a sociedade jogam em cima da gente. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é que a jornada não para no autoconhecimento. Ela constrói uma ponte surpreendente direto para o mundo exterior. Olhando esse marcador de página da Insight Consultoria, marcando a Confraria de Mulheres Empreendedoras, a gente vê que o design, nessas cores super vibrantes, conecta visualmente o equilíbrio entre negócios e vida pessoal a uma causa social urgente. E é uma causa pesada, tá? O apoio ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É aqui que a gente percebe o tamanho desse projeto. Ter equilíbrio empreendedor para essas líderes não é só fazer yoga e depois fechar um contrato. Significa ter a coragem de usar a própria rede de contatos para bater de frente com realidades brutais da nossa sociedade. E isso leva a gente direto para a forma exata como as fontes definem responsabilidade social. Não tem nada a ver com uma estratégia de marketing passiva ou aquele discurso corporativo vazio, sabe?
Para a Confraria de Mulheres Empreendedoras e para a Insight Consultoria, responsabilidade social exige que quem está na liderança haja concretamente. Significa reconhecer sinais de perigo, ter a bravura de romper o silêncio estabelecido e, no fim das contas, literalmente salvar vidas. É uma missão tão ativa de proteção que transforma uma empreendedora de uma mera figura comercial para uma verdadeira guardiã da sua comunidade. Mas vamos avançar um pouquinho. Como isso funciona no nível interpessoal, no dia a dia? Como a gente exerce essa proteção e essa empatia na prática? O texto-fonte nos detalha estes 4 passos incrivelmente humanos. Anota aí: um abraço, a escuta ativa e verdadeira, o acolhimento sem julgamentos ou, simplesmente, um sorriso. É muito forte pensar que várias vezes uma pessoa em vulnerabilidade que está ali, bem do seu lado, só precisa exatamente disso. Fica muito evidente que a liderança transforma realidades não só através de grandes campanhas milionárias, mas dando um suporte imediato, oferecendo presença de verdade para quem mais precisa. Então, o ponto crucial é como toda essa filosofia que a gente discutiu vira uma identidade só. Presta atenção nestas 3 palavras: fortes, conscientes, transformadoras. A fonte original usa exatamente essas 3 palavras finais para definir quem elas são, e eu acho que resume com perfeição o caminho que a gente acabou de mapear. Porque pensa bem, é preciso muita força para empreender e enfrentar causas urgentes, é preciso ser super consciente do próprio valor interno e do seu impacto social, e o resultado dessa equação toda é uma capacidade inegável de ser transformadora na vida de outras pessoas. É uma identidade de liderança 100% holística. E para fechar a nossa apresentação de hoje, eu quero deixar uma reflexão bem poderosa na mesa para a gente pensar. Como esse modelo holístico de liderança poderia transformar outras comunidades ao redor do mundo? Imagina só se mais grupos começassem a integrar o sucesso dos negócios com a nutrição da essência pessoal e ainda por cima com um compromisso vital de proteger as pessoas mais vulneráveis. Qual seria o alcance dessa mudança? A Confraria de Mulheres Empreendedoras está provando para a gente que a verdadeira liderança acolhe, protege e muda realidades de fato. Esse é um conceito que todo mundo aqui pode levar adiante. Muito obrigado por acompanhar essa nossa exploração de hoje e continue sempre com essa curiosidade ligada. Até a próxima!